Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula sobre o PET, né, o Plano de Estudo Tutorado do Estado. Vamos para a semana 2 do PET de Física do segundo ano. Só para lembrar aqui, todos os PETs podem ser baixados nesse site aqui, ó, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Esse site tem todo o material que é oficial do governo. Tem sobre os PETs, né? Tem ali, ó, o Conexão Escola Web, né? Aquele bate-papo do que o aluno pode consultar o professor, aquele aplicativo gratuito que não gasta seus dados de internet do celular. Pois bem, se você quiser usar ele pelo computador, é só vir aqui, Conexão Escola Web, tá bom? Tá aqui, ó, o site estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Outro aviso, o meu e-mail para vocês enviarem essa atividade é esse aqui, ó, stênio.medeiros@educacão.mg.gov.br, beleza? Isso aí vocês já estão sabendo, mas né, não custa lembrar. Vamos começar a aula então? Vamos lá. Na semana passada a gente começou a trabalhar um pouquinho sobre ondas aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, na semana 1. A gente falou sobre as propriedades mais gerais de ondas. A gente viu ali essas propriedades, né? Período, frequência, comprimento de onda, como que essas coisas se relacionam por meio dessa fórmula aqui, né? O conceito de amplitude. A gente trabalhou esses conceitos genéricos de onda. Agora a gente vai trabalhar o que? A gente vai ver os tipos de ondas, as classificações de ondas, tá bom? Aqui está escrito fenômenos ondulatórios, mas está errado. São classificações de ondas, tá bom? É simplesmente isso. Quais ondas que existem, quais seus tipos e as diferenças de uma para outra. As ondas elas podem ser classificadas de várias formas. As formas mais comuns de classificar é quanto à natureza delas, quanto à direção de propagação das ondas e quanto à direção de vibração das ondas, tá? Elas podem ser classificadas dessas três formas diferentes. Quanto à natureza das ondas, a gente tem as ondas mecânicas, que são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Por quê? Porque elas fazem partículas de matéria, do material, elas fazem as partículas do material vibrarem. Tá? Então, essa vibração das partículas que vai se propagando, né, e vai e forma a onda. Exemplo, a gente tem o som, que é uma propagação das partículas, que a vibração é feita pelas partículas do meio ali, né, pelas moléculas do ar. Então, é uma onda mecânica. As ondas do mar, que fazem vibrar a água, né, as moléculas de água e tal. Ondas na corda, que fazem vibrar ali, né, as partículas da corda, né, os átomos da corda, né, a corda vibra, e, né, a onda da corda de um violão, e vários outros, né, tipos de ondas assim. E temos as ondas eletromagnéticas. O que vibra numa onda eletromagnética? Não é molécula, não é partícula. A onda magnética pode fazer uma molécula vibrar? Pode. Mas aí é a onda magnética gerando outra onda, né? Só a onda eletromagnética pura, ela não faz girar partículas, ela faz vibrar o quê? O campo elétrico e o campo magnético que vibra. Não é uma partícula material. E por isso elas não dependem de um meio material para se propagar, elas podem ser transferidas no vácuo. É por isso que a luz que sai do Sol consegue chegar aqui na Terra, né? Entre o Sol e a Terra a gente tem vácuo, né? Não tem matéria, tem
espaço grande sem matéria. Então, é assim que ela consegue chegar. Recentemente, a gente viu, né, quem acompanha muito noticiário de ciências, notícias de ciência, tudo, a notícia de que foi confirmada a existência de ondas gravitacionais, tá? Né, que foi prevista por Einstein há muito tempo atrás, né, na época dele, e alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, confirmaram a existência de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais seria um terceiro tipo aqui, né, uma terceira natureza aqui. Tem as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas e as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais também se propagam no vácuo, também não dependem de meio material para se propagar, mas elas têm umas características diferentes das ondas eletromagnéticas. Para começar, o que vibra não são os campos eletromagnéticos, é o campo gravitacional que está vibrando. E além disso, elas são elas são longitudinais e não transversais. Então aqui embaixo também elas entram diferentes. Tá? Mas ondas gravitacionais é uma coisa que a gente não vai ver no nosso dia a dia, é muito difícil. Ela só mesmo para os astrônomos, para alguns astrônomos que trabalham com isso. Então, por isso que a gente não precisa estudar ela tão a fundo. Talvez no futuro isso implique mais, mais profissões, mais objetos de estudo, então tem que entrar no ensino médio. Mas por enquanto, vamos ver um pouquinho umas animações para ver. Não, tá, vamos falar aqui primeiro. Aqui. Vamos lá. Depois a gente vê as animações. Por enquanto, outra forma de classificar as ondas são quanto à direção de propagação das ondas. A gente tem ondas que são unidimensionais, ou seja, elas só se propagam em uma linha só. Por exemplo, ondas em uma corda, ela só pode ir para frente e para trás na corda, ela não pode ir em várias direções diferentes, ela não pode fazer curva, ou ela vai para frente ou vai para trás, não tem outra opção. Ondas que mais que tem de onda unidimensional? A gente pode ter numa corda, né, num barbante, numa só, só é isso mesmo, assim, uma mola, né? Isso aí são ondas unidimensionais. Ondas bidimensionais são o quê? São as ondas que se propagam em duas direções. Exemplo, as ondas propagam na superfície de um lago. Quando você joga ali uma pedrinha na água, vai sair aquela onda em volta da pedrinha. Aquela onda vai se propagar numa superfície bidimensional. Ela vai, se propagar para todas as direções que dentro daquele plano da superfície da água. Ela não vai se propagar para cima nem para baixo, mas ao longo ali da horizontal da água vai se propagar. Essa aí é uma onda bidimensional, tá? A gente fala muito assim, superfícies de líquidos, mas também tem outras, né? Você pode estar vibrando uma folha de papel, por exemplo. Quando você vibra uma folha de papel, aquela onda que vai se propagar ao longo da folha de papel, ela é uma onda bidimensional. Tá? Uma onda se propagando ao longo de uma parede é bidimensional. E temos as ondas tridimensionais, que são as ondas que se propagam em todas as direções. Para cima, para baixo, esquerda, direita. Todas as direções, para frente, entendeu? Exemplos delas são as ondas sonoras.
Se você faz um barulho aqui, né, ela vai se propagar em todas as direções. Qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar, que esteja em cima, embaixo, na frente, atrás, vai conseguir escutar aquele barulho. Beleza? Ondas sonoras também são tridimensionais. Existem outras ondas tridimensionais? Sim, também existem, mas ondas sonoras são o exemplo mais fácil da gente pensar e imaginar. Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui, as ondas mecânicas, elas podem ser uni, bi ou tridimensionais. Qualquer onda, tá certo? Existem ondas mecânicas unidimensional, bidimensional e tridimensional. As ondas eletromagnéticas, elas são tridimensionais, né? Porque elas se propagam. Um objeto que começa a brilhar, ele vai brilhar em todas as direções, tá? E temos aqui uma outra forma de classificação que é quanto à direção de vibração. Que ela pode ser longitudinais ou transversais. Vamos lá, o que significa uma onda ser longitudinal? Significa que a vibração, não é da fonte não, é da partícula vibrante, do objeto que vibra, vibração do meio, é paralela ao deslocamento da onda, ou seja, a onda está se propagando para frente, né? Vamos supor, o meio que está vibrando ali está vibrando para frente e para trás, na mesma direção das ondas, nessa direção de propagação da onda. A gente tem um exemplo disso, as ondas sonoras. Elas são longitudinais. Um outro exemplo disso é um pulso numa mola, por exemplo. Você pega uma mola muito comprida e você faz alguns anéis da mola vibrarem para frente e para trás. Aquela vibração vai se propagando ao longo da mola e você vai ver os anéis sempre vibrando para frente e para trás e o som se propagando para frente. E ondas transversais. Onda transversal, a gente tem um exemplo muito claro, que é as ondas na superfície da água, por exemplo. Você vê que a água fica subindo e descendo, mas a onda se propaga na horizontal, né? A vibração é na vertical, mas a propagação dela, que é a onda, se propaga na horizontal. Por isso que na praia a gente vê ali as ondas subindo e descendo, mas ela está vindo em direção, lá do mar em direção à praia. Transversal, tá? Vamos ver agora aqui alguns exemplos, olha, das animações, ó. Se eu fizer assim, aqui, ó, colocar um oscilador, tá vendo? O oscilador está fazendo as bolinhas vibrarem para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas a onda, aqui, ó, as bolinhas vão para cima e para baixo, mas a onda se propaga para frente e para trás. Para cima e para baixo, que a vibração é para cima e para baixo, mas a onda é para cima e para trás. Essa onda essa onda aqui, né, que se propaga nessa corda, né? Ela é o que? Ela é uma onda mecânica, porque eu estou fazendo vibrar partículas de matéria, né? Que são aquelas bolinhas. Ela é uma onda unidimensional, porque ela só pode se propagar para frente e para trás ali, não tem outro jeito. E ela é transversal, porque as bolinhas estão vibrando numa direção e a propagação é na outra. As bolinhas é na vertical e a propagação é na horizontal, tá? Agora aqui vamos ver que a onda na superfície da água, ó.
Se eu fizer aqui, tá pingando água, né, dentro de um tanque, um lago, algum lugar com água aqui, eu tenho uma torneira pingando. O que vai acontecer? A água ela vibra na vertical, para cima e para baixo. Só que a onda está se propagando na horizontal. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Essa onda ela é mecânica, porque quem está vibrando é a água, né? É matéria. Ela é uni-, bi ou tridimensional? Vamos ver aqui. Ó, isso aqui é a vista lateral. Eu estou vendo aqui do outro lado. Se eu olhar de cima, eu posso ver que assim, a água vem, pinga no lago e aí se propaga ao longo de toda aquela superfície da água. Ela está vindo em duas direções. Então, só que ela não está indo para baixo e para cima. Ela não se propaga para cá e nem para cá. Ela só vem ao longo, ela vai ao longo da superfície. Então, essa onda na água ela é bidimensional, tá? Ela é mecânica, bidimensional e ela é transversal também. Ela está se propagando ao longo daquela superfície horizontal, mas está vibrando na vertical, tá? Então, mecânica, bidimensional, transversal também. E se eu estiver falando do som, olha só, o som ele é, ó, na lateral eu vou ver se propagando ao longo de uma superfície, e se eu fizer na vista superior também ao longo de uma superfície. Então o som ele é tridimensional. Como que é a vibração dele? Deixa eu colocar mostrando as partículas. Olha só, a partícula, ó, as ondas estão se propagando aqui, para cá, para cá, para frente. Imagina que eu pegar essa linha aqui, ó, a onda está se propagando para frente aqui. A partícula, uma partícula qualquer dessa, tá vendo? Fica vibrando para frente e para trás, para frente e para trás. Então o som, ela é uma onda longitudinal, porque as partículas aqui, ó, se a onda está indo na horizontal, a partícula está indo para frente e para trás aqui na horizontal também. Se eu pegar essa onda aqui indo na vertical aqui, a partícula está indo na vertical também, para cima e para baixo, ó. Então ela é sempre na mesma direção da propagação. Ela é longitudinal, tridimensional e mecânica, porque eu tenho partículas vibrando, tá? E aqui, ó, por último, a gente vai ver as ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz, mas pode ser raio-x, raio gama, onda de rádio, micro-ondas, né? Qualquer onda eletromagnética. Como que ela funciona? Eu tenho que uma variação do campo. O campo elétrico é esse campo vermelho, esse vetor vermelho representa o campo elétrico. Esses vetores azuis representam o campo magnético. Eu tenho aqui que quando o campo elétrico está variando, o campo magnético varia também. Aí se o campo magnético varia, o campo elétrico varia também. Só que essa variação, isso aí é uma matéria, quando você ver lá uma matéria do terceiro ano, você vai ficar um pouco mais claro, tá? Enquanto eu vou explicar bem superficial assim, aí lá no terceiro ano a gente vai ver eletromagnetismo, vai ficar um pouco mais claro isso. Uma variação no campo elétrico causa uma variação no campo magnético transversal. Daqui tá no eixo X, aqui está no eixo Y. E aí, uma variação no campo magnético vai causar uma variação no campo elétrico
Então, uma variação no campo magnético no eixo Z vai causar uma variação no campo elétrico no eixo Y. E essa variação vai fazer com que do lado aqui, um pouquinho para frente, varie também, que vai fazer que o outro varie, vai variando. E vai causar uma propagação dessas variações aqui ao longo do eixo X. Então, ele tem uma onda, né? Essa onda eletromagnética, ela vai ser... A onda eletromagnética, ela vai ser... aqui está mostrando unidirecional, mas porque eu estou pegando um exemplo de um feixezinho de luz, né? Pode ser um laser, mas o mais comum é a gente ver a luz partindo de objetos que brilham, que são tridimensionais. Tá, tudo bem, um laser é unidimensional, mais ou menos unidimensional, tá? Pode ser... Se eu colimar bem, eu consigo fazer qualquer uma das três opções aqui, tá? Mas em geral é tridimensional. E todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Beleza? Lembra das ondas gravitacionais? Elas são nem mecânicas nem eletromagnéticas, são gravitacionais. Elas são tridimensionais também, elas sempre vão ser tridimensionais, porque um objeto com massa, se ele tem a massa dele, ele influencia o campo gravitacional em todas as direções, então vai ser. E elas vão ser longitudinais, tá? Vai variar para frente e para trás. Aqui a gente tem o exemplo do som, tá vendo? O som, ele é assim, ó, tem a área de maior aqui, ó, tem a área de maior pressão, os objetos as partículas mais juntinhas, a área de menor pressão, as partículas mais espaçadas. E essas áreas de pressão que vão se propagando aqui, né, as partículas vão indo para frente e para trás, dando essas mudanças aqui até chegar no ouvinte. Tá? E aqui as ondas transversais, que é também direção de propagação para frente, só que a direção de vibração é para cima e para baixo. Tá? Agora vamos lá para um exercício aqui, ó. Essa semana, esse módulo ele só tem 2 exercícios. Tem esse primeiro aqui de VOF e tem esse 2, né, que é para determinar uma frequência. Tem um número de oscilações a cada minuto e tem que determinar a frequência e o período, né, dessa onda. Beleza? Então esse 2 é só fazer uma continha. Você vai usar aquelas equações que a gente viu na aula passada, tá? Se você tiver com dúvida, revise a aula passada, porque está lá a forma de resolver. E a gente vai resolver agora essa número 1. Vamos lá, ó. Vamos lá. Sobre a classificação das ondas, classifique as afirmações V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. As ondas classificadas como longitudinais, aquelas longitudinais são essas aqui, ó, que ficam indo para frente e para trás, possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo disso, então, até aqui está correto, né? Vibração paralela à propagação, isso é longitudinal. Um exemplo desse tipo de onda é o som. O som é longitudinal? A gente viu aqui que sim, né? Ele é longitudinal. Olha só que legal essa animação aqui, a gente consegue colocar o som que está fazendo. Se eu aumentar a frequência, vai ficar diferente.
para mostrar o interessante dessa animação. A gente vê a diferença entre frequências altas e baixas. Mas enfim, vamos voltar aqui. Sim, o som ele é uma onda longitudinal porque ele vibra de forma paralela à propagação. Então aqui é verdadeiro. Deixa eu diminuir um pouco essa letra aqui. Verdadeiro. O som é uma onda mecânica? Sim, mecânica. O som é uma onda transversal? Não. Então ele está errado por causa desse transversal. E o som é uma onda tridimensional? Sim. Mas ele não é transversal. Então por causa desse transversal aqui, a minha resposta vai ser falsa. Vai ser que essa afirmação é falsa. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais? Sim. O que muda de uma onda para outra eletromagnética? Muda a frequência. O que muda da luz visível para a onda de rádio, para o raio-x? Está mudando só a frequência. Tá? A direção de propagação continua sendo transversal. Então, verdadeiro. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. Sim, a frequência é o número de pulsos de ondas geradas a cada intervalo de tempo. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Sim, significa isso, pulsos de ondas geradas a cada segundo. Se eu tenho ali 1000 pulsos de ondas a cada segundo, eu tenho 1000 Hz. Se eu tenho 2 pulsos de ondas a cada segundo, eu tenho 2 Hz. Eu posso até mostrar aqui, ó. É o tanto de vezes que esse pistão sobe e desce por segundo, é a minha frequência em Hz. Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para água. Aqui, ó. A quantidade, o tanto de vezes o tanto de gotas que são pingadas aqui a cada segundo é a minha frequência em Hertz. Tá? Então vamos lá. Então a resposta aqui é verdadeiro. Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Vamos lá, gente. Quanto à sua natureza. Quanto à sua natureza. As ondas podem ser classificadas em quanto à sua natureza mecânicas e eletromagnéticas. Quanto à natureza significa o que está vibrando. Se for objeto material é mecânica, e se for campos elétricos e magnéticos é eletromagnética. Só tem esses dois tipos e tem a terceira que é o campo gravitacional, né? Mas não vem ao caso. Então, essa questão aqui as ondas transversais e longitudinais, elas são quanto à direção de vibração, não é quanto à natureza. Então só tem esses dois. Tem colocado esses dois aqui. Se aqui tivesse um ponto final, estaria verdadeiro, mas colocou mais coisa, então ela se tornou falsa. A resposta aqui é falsa. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. É assim que fica o gabarito. Então, gente, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Próxima aula uma aula de conjunta de 2 semanas, semanas 3 e 4, tá bom? Então, fiquem em casa o máximo que puderem,
tá? Se precisar sair, use máscara o tempo todo, fora de casa. Lavem bem a mão com bastante frequência, né? Bastantes pelo hertz, né? Não, uma vez por segundo não dá, mas 0,000 hertz, né? Alguma vez, tipo uma vez por hora, mais ou menos. Lavem a mão com bastante frequência. Usem álcool para quando não for possível lavar a mão, álcool em gel ou álcool líquido, sempre que puder, né? E fiquem bem, tá? Não adoeçam, cuidem da sua saúde mental e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Até!